Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 16 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 36 minutos, no Brasil, 15h36 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal da BTC, ancorado pela nuvem de Shimoku e pela banda de Bollinger. O que eu quero mostrar para os senhores nesse gráfico é que a última vez que a BTC migrou para a banda superior da banda de Bollinger, aqui é a mediana, ó, ficou lá em 62.800. Agora a gente está a 67.900. Na última vez que a BTC fez isso, ela catapultou de 24 mil e foi buscar 73.777. E outra, o ADX, toda vez que perde 20 aqui na métrica do ADX, ele basicamente é o prenúncio de um mega bull run. Aqui perdeu 20, a BTC explodiu exatamente quando perdeu 20, explodiu de 22 para 73.777. Aqui perdeu 20, a BTC explodiu de 9.700 para 64 mil. Agora a gente perdeu 20, é bem provável que a BTC exploda numa pernada impulsiva em direção a 6 dígitos. Para aqueles que estão considerando a possibilidade de um retorno para dentro da Bull Flag, para dentro da bandeira de alta, um retorno pelo menos até o patamar da MM200, que ficou lá em 63 e pouquinho, eu acho que fica pela conta e risco de cada um. Eu acho que a possibilidade, depois do início dessa fuga ascendente e diante do padrão comportamental da BTC nos testes dessa resistência, primeiro, toda resistência rompida vira um suporte. Toda vez que a BTC batia nessa LTB, ela corrigia muito. Agora a gente rompeu, então esse é o primeiro sinal forte de que vem uma mega fuga ascendente. A gente rompeu sem tomar conhecimento dessa faixa resistencial. Segundo, se isso aqui foi uma resistência, de cima para baixo, ou seja, de 68, que é o patamar atual, 67.941, para testar de cima para baixo, vai encarar como suporte. Então, dificilmente a BTC perderia 64.800, 65 basicamente. Poderia agulhar para MM200? Poderia, mas provavelmente o corpo real iria travar nessa faixa de suporte, que já foi uma resistência. Ou seja, aliado a tudo isso, ainda há o risco brutal da dominância começar a desabar. Lembrando que a dominância está desenhando uma alta histórica das últimas 193 semanas. Gente, 193 semanas dá 3 anos e cada ano tem 52 semanas, dá 3 anos e 3.6, 3.7 anos. Gente, eu vou repetir, a dominância da BTC numa alta dos últimos 3.6, 3.7 anos, quase 4 anos, e lembrando aos senhores que uma temporada de altcoins, né, uma alt season, não começa sem a queda da dominância, o sujeito que desembarcar da BTC para, primeiro, aguardar uma agulhada da BTC para MM200, não vale a pena correr o risco, porque provavelmente vai ser só uma agulhada mesmo, o corpo real travaria nessa antiga resistência que agora se comportaria como um suporte. Segundo, há o risco sério da dominância desabar, porque em algum momento ela vai desabar. Em todos os ciclos, esse padrão se repete. O ciclo começa com a BTC subindo sozinha e em algum momento a dominância desaba. Então, nesse ciclo, a gente começou com a BTC com a dominância subindo sozinha, ou seja, a BTC sobe sem as altcoins, e de repente a dominância desaba. Por quê? As altcoins começam a subir de forma mais exponenciada que a BTC. Então, esse é o segundo risco. E terceiro, qual é a diferença de pagar 156 numa... Quanto é que tá uma Solana? Vou dar o exemplo da Solana, que é o exemplo mais dramático. Qual é a diferença de embarcar agora numa VAX pagando 28 ou numa Solana pagando 154,90 para correr todo esse risco brutal de ficar de fora de uma mega pernada de alta só para tentar pegar a Solana a 140 ou 145, sabendo que é um ativo que facilmente vai valer $1.000? Na minha leitura, não vale a pena.
Ficar desembarcado do mundo cripto neste exato momento é uma completa insanidade. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em large caps, middle caps e micro caps. É óbvio que quanto maior a capitalização da altcoin, menor o risco que os senhoritos correm. Então, se o sujeito tem um patrimônio razoável, ele fica nas large caps. Se ele tem um patrimônio ali mediano, fica na middle cap. Se ele tem um patrimônio pequeno, ele pode ser mais agressivo e se expor eventualmente às micro caps. Mas uma coisa é certa, ficar desembarcado neste atual estágio do mundo cripto é uma absoluta insanidade e não vale a pena contar com um eventual retorno para a MM200, que nesse momento está se confundindo com a mediana do canal de Keltner, porque se isso acontecer seria só uma agulhada e o padrão comportamental da BTC diante do teste dessa faixa resistencial foi de queda absoluta, tão logo batia nessa faixa. E agora a gente nem tomou conhecimento desse patamar resistencial. A gente basicamente passou voando por 65. E aliado a tudo isso, a dominância em algum momento vai cair. E quando começar a cair, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados no mundo cripto. O índice do medo e da ganância ainda está num patamar de neutralidade. Isso aqui amanhã provavelmente vai estar lá em 60, talvez 70. O que vai acontecer, gente? Há muita gordura para queimar em termos de retorno do entusiasmo. Eu estava vendo aqui o ranking do app da Coinbase, que é um poderoso rastreador de entusiasmo do mercado. Quando a BTC bateu 72 mil em março de 2024, o app da Coinbase estava no top 20 do ranking do iOS e do Android. Agora a BTC está a 68 mil dólares e ele está na posição 440. Ou seja, meus amigos, tem muita gordura para que... Basicamente, o varejão não chegou. Quem tá encarteirando e embolsando BTC pesado são os institucionais. O varejão tá ainda achando que vai haver corretivas, tá lá seguindo o suposto cripto influencer que tá esperando o índice do medo e da ganância bater 80, 90, para aí sim alugar uma Ferrari e mandar os senhoritos comprarem a ganância extrema quando a BTC explodir para 100 mil dólares. É isso que vai acontecer. A vocação do capital é ultrapolarizadora. Agora o que a gente está presenciando é o embarque dos institucionais. A sardinhada, o varejão ainda não embarcou. E quem não fez isso ainda e não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, os BRICS fecharam um acordo e assinaram já um protocolo, agora é um protocolo de intenções, na verdade eles vão assinar o termo de desdolarização do seu comércio internacional em Kazan, no dia 22 de outubro, na Rússia. Para quem está esperando um tombo mais hecatômbico do dólar, é bom rever, para quem está achando que o dólar vai subir, é bom rever a própria análise, porque o dólar pode, em algum momento, emburacar, perder até 100, 98. Gente, o movimento de desdolarização do dólar, principalmente pelos maiores produtores de petróleo no mundo, diga-se, a Arábia Saudita, é brutal. O dólar não vai se sustentar nesse patamar muito tempo. Isso é um outro fator de expansão do market cap da BTC. É o aumento do endividamento dos estados soberanos ocidentais e a desdolarização principalmente do hemisfério sul do planeta, que acontece a passos largos. Eu volto a insistir, todos esses fatos fermentando vão levar a BTC para patamares nunca antes navegados. E o site da plataforma DeFi Cripto da família Trump saiu do ar. E quando ele saiu, o site de vendas do token WLFI, da World Liberty Finance, da família Trump, sofreu uma interrupção às 15h41 horário UTC. Cerca de 344 milhões de tokens já haviam sido vendidos,
mas é muito pouco, 1,7% dos 20 bilhões de tokens postos à venda. Vamos ver como no final dessa história vai se comportar o ICO, né, o Initial Coin Offering da família Trump. E Bitcoin vai subir mesmo com as tensões geopolíticas se agravando, afirma o guru bilionário Arthur Hayes, fundador da BitMEX. Hoje ele foi afastado, né, do cargo de CEO da BitMEX por conta, exatamente pelo que aconteceu com a Binance, ele foi acusado de operar derivativos no território americano sem as licenças, enfim, fez um acordo com as autoridades de repressão criminais americanas, pagou lá 15, 20 milhões de dólares na época, não me lembro exatamente quanto foi, e agora ele virou uma espécie de guru do mundo cripto. E é impressionante o nível de assertividade do Arthur Hayes. Ele conhece muito o Bitcoin, ele conhece muito o padrão comportamental da BTC, e ele, quando ele afirma que vai cair, cai. Mas quando ele diz que vai subir, normalmente sobe. Ainda na seara fática, JP Morgan e Bank of America prevêem mais um novo corte na taxa básica de juros em novembro, já que com base na última ata da reunião do Fed e nas falas do Jerome Powell, é bem provável que aconteça um pouso suave. Para aqueles que estão achando que não vem um novo corte de 0,5%, é bom, ou se vier um corte de 0,25%, porque tem gente achando que um corte de 0,25% com a inflação galopando não seria um corte agressivo. Gente, a inflação nos Estados Unidos ainda está fora da meta. É absolutamente inédito o que está acontecendo. É a primeira vez que o Fed, em 40 anos, começa a reduzir a taxa básica de juros, mesmo com a inflação fora da meta. A inflação ainda está 2,8% ao ano nos Estados Unidos, a meta é 2% ao ano, e eles começaram a cortar a taxa básica de juros de forma muito agressiva. Isso é inédito. Basicamente, nessas circunstâncias, se a taxa neutra ficar ali em torno de 3% ou 2,5%, o sujeito que comprar um título americano com a inflação a quase 3%, ele vai estar perdendo dinheiro. Ele vai estar com o dinheiro preso lá no prazo do título público, do Treasury ou do Bond, ele vai estar perdendo dinheiro. Porque se a inflação está 3% basicamente, e o sujeito só está recebendo 3% ou menos, se a taxa neutra ficar entre 3 e 2,5%, basicamente o juro real será negativo. É isso que eu estou querendo dizer para os senhores. Os Estados Unidos estão criando uma situação absolutamente bizarra de flexibilização. E na capa da Bloomberg, isso é para quem acha que ainda vem inverno cripto, por que o Wall Street está tão entusiasmada com a tokenização na Web3 dos seus ativos? Por um motivo muito simples. Porque vai baratear em muito as transações no mundo TradeFi e vai eliminar a fricção dos negócios. O Wall Street acha que a tokenização dos seus ativos com negociação 24 horas por dia a 7 dias por semana, que esse vai ser o resultado da migração dos negócios de Wall Street para a Web3. Eles acham que o volume de negociações vai no mínimo duplicar. Alguns falam em triplicar. Gente, o sujeito que diante de uma notícia dessa não está embarcado no mundo cripto, ele precisa ser menos que um mineral. É uma bizarrice o que está acontecendo. Aí tem a lista aqui de todos os gigantes de Wall Street que já estão tokenizando seus ativos. BlackRock, Falcon X, JP Morgan, Franklin Templeton, Banco New York Mellon de Nova York. Ou seja, se os grandes players de Wall Street sabem que o futuro está na Web3, como que alguém tem coragem de desembarcar de uma Solana? Como que alguém tem coragem de desembarcar de uma Avax, de uma Avalanche? O sujeito tem que estar totalmente fora da casinha. E a Ucrânia foi atacada por mais de 130 drones russos no último ataque. Quem fornece esses drones para os russos é o Irã.
o Irã é o maior fornecedor de tecnologia e de drones. Eles fornecem os insumos, os drones e a própria tecnologia. Eu volto a afirmar com os senhores, por conta dessa simbiose entre Teherã e Moscou, dificilmente Israel faria um ataque letal ou fatal contra o programa nuclear iraniano ou contra as instalações petrolíferas do Irã. Eu volto a afirmar, para aqueles que acham que vão comprar BTC a 63, 62 ou a 58, esperando um ataque fatal de Israel contra o Irã, vai ficar sentado esperando. Ou melhor, vai pagar 6 dígitos por cada BTC. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.